Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Quem não gosta de uma benção? Lembra quando Saul falou com seu pai, diz, não tem aí pelo menos uma bênção. Ele não estava interessado em muitas, mas pelo menos uma. Olha, pessoas, mesmo aquelas que não são crentes, elas gostam de bênção. Elas gostam quando estão orando, quando estão doentes, que o crente vá lá e ore por eles. Pedem para que nós estejamos orando por eles. Gostam de colocar os seus problemas, sejam financeiros, conjugais, problemas familiares, que alguém que confie em Deus esteja lá orando por eles. Desejam viver em paz. Sabem que Deus é o promotor da paz. O problema é quando priorizam apenas as bênçãos terrenas. Buscam ir à igreja apenas para receber bênçãos terrenas. É bênção de dinheiro, é só saúde, porque saúde e dinheiro, disso a gente não leva. Um dia a saúde vai acabar, um dia nós vamos morrer. Então, se é nosso alvo for só as bênçãos terrenas, estaremos como Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, 19, se não me engano. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Ou seja, nós temos necessidades e nós pedimos bênçãos no tempo que estamos aqui, e é importante porque só Deus é o nosso provedor. Porém, nós não podemos ter o alvo, a nossa motivação de buscar a Deus apenas por bênçãos. Que a gente vê histórias como, por exemplo, Lázaro, aquele mendigo que não tinha moradia, que não tinha saúde, era cheio de feridas, que não tinha dinheiro, ele comia migalhas que caía da mesa. No entanto, ele se apresenta lá no paraíso, Jesus Cristo assim o diz. A gente vê casos de gente ricas que também foram abençoados, mas é possível que a pessoa seja temente a Deus, ela vá para o céu e não tenha nem dinheiro e nem saúde. Então, por isso que não podemos focar dessa maneira. O texto fala de grandes bênçãos de Jesus. E ele está falando aqui para um povo que precisava levar em consideração as bênçãos e o cuidado que Deus tem através de Cristo para a igreja, para mostrar o seguinte: você é especial para Deus, não pelo que você fez. Você é especial porque Deus escolheu você e através de Cristo Ele te abençoa, Ele trouxe você para Ele, Ele trouxe você para estar com Ele. Jesus é um personagem da nossa história. Tem gente que quer negar a existência de Jesus, mas qualquer historiador, não precisa ser muito bom, ele vai conseguir comprovar na história que Cristo foi real, que Cristo na sua vida terrena alvoroçou, mexeu com a sociedade, na sua morte mexeu com o poder romano, fez com que todo mundo visse, ele morreu de maneira pública, ele viveu de maneira pública, e a sua ressurreição, como Paulo mesmo diz,
foi vista por mais de 500 pessoas, ou seja, foi pública a sua ressurreição, não ficou oculta. Qual a maior bênção que Deus poderia dar para alguém? Qual a maior bênção que você contaria com a boca cheia de alegria? A Bíblia vai aqui nesse texto tratar alguma das bênçãos. E a primeira delas está no versículo 13, que diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão de pecados. Meus irmãos, uma dessas grandes bênçãos foi nos libertar do império das trevas. Nós não somos mais escravos para obedecer à carne. Nós não somos mais impedidos por nós mesmos de dizer não. Nós temos essa capacidade. Deus já nos libertou para isso. Ele nos deu o seu Espírito para nos mostrar que nós não somos mais prisioneiros do nosso desejo. Nós temos a capacidade. Por isso que todo crente é responsável pela sua fidelidade, é responsável por dizer não. Por isso que a Bíblia diz: fazei morrer a vossa natureza, porque o crente agora ele foi liberto desta prisão. Ele não está mais preso ao império das trevas. Ele agora serve a Jesus Cristo. No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. E ao assinar essa lei, ela libertou os escravos. Agora é proibido ter escravo. Mas aconteceu algo muito ruim, porque não foi algo planejado, não foi algo programado. E aqueles negros que eram escravizados, agora livres, eles não tinham trabalho. Eles não tinham onde morar, não tinham onde comer. E aí, então, eles soltos pelas cidades, acabaram, alguns deles, uma grande quantidade deles, cometendo pequenos crimes para poder suprir a sua necessidade. E aí criou-se uma fama muito ruim que vai até hoje. Ou seja, uma vez libertos, eles deveriam ter recebido do poder público um apoio no qual eles seriam direcionados, porque o trabalho deles foi substituído pelo trabalho dos italianos que foram trabalhar. Mas por que não contratar aqueles que antes eram escravos? Por que não pagaram salário para eles? E aí, então, com essa substituição, esses que eram escravizados passaram a ser marginalizados. Isso não aconteceu conosco. Quando Deus ele nos libertou do império das trevas, ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu já vi pastores, já vi pregadores pregando, ensinando como o seguinte: Deus ele te salvou. Agora que você está salvo, você é responsável por sua salvação. Quem é que conseguiria manter-se salvo? Quem é que poderia garantir a sua salvação? É por pensar nisso que as pessoas elas defendem que a pessoa hoje é salvo, mas amanhã perdeu a salvação. Mas se arrependeu e ganhou de novo, e depois perdeu de novo, e depois ganhou de novo. E aí a salvação, que a Bíblia ensina que é eterna, ela se torna passageira e condicionada à fidelidade daquele que deveria usufruir da segurança da salvação que é dada e assegurada pelo nosso Senhor. Veja, como é que nós estávamos nesse período que nós estávamos prisioneiros e escravizados pelo império das trevas? Romanos 5,12 vai dizer que nós estávamos mortos. Se você for ali no IML e puxar uma daquelas gavetas lá, você vai ver um corpo ali, gelado. Você pode furar, você pode mexer, você pode bater, você pode fazer o que você quiser com aquele corpo ali, ele não vai ter resposta nenhuma. Não tem como ter resposta. Quando nós pregamos aqui há pouco tempo atrás, eu falei das duas naturezas. O crente, ele tem duas naturezas, a nova natureza e a antiga. E as duas brigam entre si, uma querendo destruir a outra. E nós devemos alimentar a nossa natureza, a que Deus nos deu, a nova natureza, para que a velha seja vencida e não domine. E que nós, guiados pelo Espírito Santo, sejamos purificados e santificados. Mas veja, uma pessoa que não tenha essa nova natureza dada por Deus, ela está morta. Assim como aquele morto lá não vai ter reação nenhuma, ele não vai lutar contra o pecado, ele não vai agir de maneira contrária aos seus próprios desejos. Pelo contrário, ele vai se entregar a tudo aquilo que ele acha que é o certo, porque a sua visão está errada.
Por isso que o texto de Marcos 4, 11 e 12, João 12, 40, diz que além de morto, também está cego e surdo. Não escuta. Já viu aquilo que mãe às vezes fala com o adolescente? Não faz isso, menino, porque fazer isso vai dar errado. O que o adolescente vai lá? Faz. Não é só com o adolescente. Aqui nós estamos falando a respeito do pecador. Olha, o fumante, por exemplo, ele pega uma carteira de cigarro, ele fuma na carteira de cigarro, está dizendo, esse produto provoca câncer, tem lá a foto de uma pessoa toda estragada pelo câncer. Mas aquele aviso tem algum efeito sobre ele? Não, porque ele quer apenas fumar. O texto diz, por que isso? Porque estão cegos, estão surdos a qualquer aviso. Eles não vão reagir, eles não vão dar atenção. E isso por quê? Lá, 1 João 5,20, diz que Deus nos tem dado entendimento para reconhecermos a verdade. Ele nos dá o reconhecimento da verdade, porque antes disso nós éramos ignorantes. Ignorante não é a pessoa brava. Ignorante é a pessoa que ignora, é a pessoa que não sabe. Morto, cego e surdo e ignorante. Não tem entendimento. Já tentou explicar a Bíblia para alguém? Para alguém não crente? Aquela pessoa que crê, e quando você explica e a pessoa recebe a iluminação do Espírito, ela diz, meu Deus, que coisa maravilhosa! Hoje eu estava passando ali na feira do centro de Ceilândia, e havia um rapaz falando para o outro assim, você já leu a Bíblia? E o outro diz assim, eu já li assim, mais para conhecimento. Na realidade, ele demonstrou um total desprezo para a Bíblia, que o outro queria demonstrar alguma coisa, não sei a continuidade da conversa. Mas é exatamente isso, a pessoa que não tem a iluminação dada por Deus, a Bíblia pode até ser usada para várias outras coisas, menos para chegar à verdade. Talvez ele a use para defender-se e manter no pecado, mas ele é ignorante. Antes nós éramos escravizados, segundo Timóteo 2, 25 e 26 vai mostrar isso. Escravo. O escravo, ele recebe ordem e obedece. Ele não reage, ele não luta, ele apenas age. Ele vai, é como em uma correnteza, tudo que você joga e boia vai ser levado pela correnteza. Assim é o homem sem Deus, ele vai sendo levado. Ele vai pecando. Tito 3,3 também fala essa verdade. Irmãos, nós pecávamos por natureza. Primeiro, por nascimento. Salmo 51,5, Salmo 58,3, Romanos 3, de 9 a 10, vai mostrar isso. Que nós, por nascimento, o homem já nasce pecador. Quando Deus imputou o pecado o pecado de Adão na raça humana, fez com que todas as pessoas já nascessem pecadores e condenados. É o que nós chamamos de pecado original. Um bebezinho recém-nascido, se ele não teve a misericórdia de Deus para Deus salvá-lo, ele já nasce pecador e condenado. A Igreja Católica defende que a criança só peca lá depois dos 7 anos. Não é o que a Bíblia ensina, porque mostra que nós, por nascimento, nós já somos pecadores. Ninguém precisa ensinar ninguém a pecar. As pessoas pecam, elas mentem, aprendem a enganar, isto naturalmente, sem ter que ninguém ensine. Nós pecamos também por práticas. Gênesis 6:5, Provérbios 22:15 vai mostrar isso. Pecamos porque praticamos o pecado. Nós falamos assim, mas quer dizer que eu sou condenado porque Adão comeu um fruto? A questão não é o fruto, é a desobediência dele ao pegar aquele fruto. Deus disse não, mas ele tomou para si. Ali foi um ato de rebeldia, quis tomar o lugar de Deus, mas se nós analisarmos o nosso pecado, olha para a tua história. Quantas vezes você pecou muito pior do que comer uma fruta? Então, nós somos pecadores porque nós praticamos, nascemos pecadores e praticamos o pecado. Agora, a questão é, pode o morto se levantar? Pode o cego dar visão a si mesmo? O surdo pode falar, agora, a partir de agora eu vou ouvir? Pode um pecaminoso por natureza mudar a si mesmo? É claro que não. O homem não pode mudar a si mesmo se essa iniciativa não vier de Deus. Jó 14:14, Jeremias 23:23 mostra isso. Estávamos como Lázaro lá no túmulo, que continuaria apodrecido. Se Jesus não chegasse, Lázaro, vem para fora, continuaria lá.
mas o Senhor opera milagres. Milagres tanto físicos como espirituais. Efésios 2:1 vai dizer essa verdade, que Ele nos salvou, Ele se importou conosco, Ele fez esse milagre. A salvação só pode vir de Deus. João 15:16 mostra que a salvação é a escolha de Deus. Ele quis te salvar. Irmãos, eu creio que a maioria dos crentes não param para ver esse privilégio. Talvez se você recebesse a ligação do presidente da República, você, e contaria para todo mundo, o presidente ligou para mim. Ou alguém importante, ou então um artista, o Lima Duarte me ligou, ou algum outro qualquer. Você contaria. Quanta gente tira foto, vai lá está passando em algum lugar, vê alguém famoso, vai lá, tira foto, sai mostrando para todo mundo. Mas veja, o que temos aqui é algo muito maior. O Criador do universo, o Senhor dos senhores, Ele olhou para você, Ele te desejou, Ele quis te salvar, Ele te escolheu, você é privilegiado. Então, essa bênção deve provocar mudanças na nossa vida. A depravação do homem, ela é mostrada na corrupção do coração, Jeremias 17:9. Na cegueira do coração, 1 Coríntios 3, 13 e 14. Na dureza do coração, o homem é duro de coração. Na escravidão do coração, Romanos 8:21. Tudo isso mostra que o homem é totalmente depravado. Ou seja, sem a ação do Espírito Santo em nós, estaríamos absolutamente, totalmente perdidos. Essa é a diferença do pensamento de Calvino e de Armínio. Armínio defendia que o homem não é totalmente depravado, o homem é bom. E que o estraga o homem é a sociedade. O homem, ele vem como um papel limpo para escrever ali a sua história. E João Calvino já defendia, não, o homem já nasce sujo, é Deus que o purifica, é Deus que o salva. Olha, o nosso desejo é contrário à nossa vontade. Gênesis 4:7, Deus disse para Caim, o teu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. É o mesmo que ele disse para nós. O nosso desejo vai ser contra nós. Vai querer nos levar por caminhos pecaminosos, mas nós devemos lutar contra ele, não obedecer. Provérbios 22:15 diz que a estutícia está ligada ao coração da criança. Não é algo que vem depois, já está lá. A birra da criança é da tentativa de dominar os mais velhos, e isso já vem de berço, como diz o Salmo 58:3. Efésios 2:3 diz que nós andávamos fazendo a vontade da carne, e por natureza éramos condenados e filhos da ira. Nós éramos não candidatos à condenação eterna, nós já éramos condenados. Veja, tudo isso, Deus agiu e nos tirou disso aí. A depravação total do homem no corpo. Gênesis 3:16 e 19 mostra que o corpo passou a sofrer a degeneração, o cansaço, a calvície, a dor, a tristeza, o sono, ou seja, fatalmente a pessoa vai sofrer a depravação no corpo. Se é muito jovem, bonito, isso passa, a beleza passa, a força passa. Na mente também, a mente foi afetada nas suas capacidades, diminuiu. Veja, antigamente eu me lembro que quando eu estudava ainda no ginásio, e nós fazíamos peças, e eu recebia ali 10, 15 páginas para decorar, e a gente ia lá, e eu me lembro que subia no pé de manga para estudar, e decorava aquilo tudo. Aí hoje eu pego alguma coisa, leio, daqui a pouco leio de novo, daqui a pouco, como é que é aquela coisa? Já passa. Isso é a nossa mente a sua capacidade vai passando, não é, Silvan? A gente vai esquecendo as coisas. Efésios 4:17 e 18 mostra que os gentios são obscurecidos de entendimento. Ou seja, a mente deles, afetada pelo mal, pelo pecado, não consegue perceber o mal que está vivendo. Também nós fomos afetados na nossa emoção. Veja, irmãos, como essa depravação se mostra nos prazeres e nas emoções absurdas. Por exemplo, prazer de assistir um filme de terror. Vai lá assistir, eu não vou assistir não, estou com medo, eu quero assistir. A gente vai lá e assiste a porcaria do trem, sabendo que vai fazer medo, mas há um prazer de ver violência física, violência moral. E Romanos 1:28 a 32 vai mostrar isso, que Deus entrega essas pessoas para que elas se destruam, que as suas próprias emoções se destruam e vão cada vez para um buraco maior, porque um abismo chama outro abismo. Mas também a nossa vontade.
essa vontade, esse impulso de fazer as coisas erradas. Eu sei que é errado, eu sei que vou me dar mal, mas eu vou lá e faço. Essa vontade está arraigada no coração da gente, que precisa ser tirada, e Deus, ele nos tirou dali, mas a vontade, o desejo continua lá, mas ele deu força para a gente lutar. Por isso que a primeira bênção é, ele nos libertou desse império. O homem se tornou incapaz de tudo que se refere ao bom e ao bem. Por isso foi necessário que Deus nos libertasse do império das trevas. Além disso, como éramos devedores e por conta do nosso pecado, ele nos redimiu, ele pagou o preço da nossa dívida. E ele não somente pagou o preço, ele deu crédito. Quando nós falamos de justificação, justificar não é perdoar. Uma vez eu vi uma definição mostrando que perdão, ele é um ato negativo, ou seja, apenas perdoou. Mas você perdoa e continua pecador. Mas a justificação é um ato positivo, porque ela não somente perdoa, mas ela justifica, ela te torna justo apesar de você não ser. E Deus, então, ele não fez como que lá no caso dos escravos, que a princesa Isabel deu a liberdade. Ele não somente nos libertou e largou, ele nos justificou e passa a nos tratar como justos e agora representados diante dele. Por isso que o texto diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais. Cristo nos representa, ele intercede por nós, ele está lá olhando por nós e um dia vai voltar para nos receber. Mas a outra bênção que o texto nos mostra foi a reconciliação com Deus. Versículos 21 e 22a diz: E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou mediante a sua morte. Olha, quando nós nos descontrolamos, pensa aí, você lá no trabalho, você descontrola e levanta a voz com o patrão, briga com o patrão, o que vai acontecer? Você pode esperar que o aviso vai vir, você vai ser despedido. Aí logo a primeira oportunidade, quando você cai em si, diz, eu vou resolver logo esse problema, que é para o patrão acabar com essa raiva, para eu não perder meu emprego. Olha, o homem brigou não com o patrão, o homem brigou com Deus. E rejeitou a sua lei, desobedeceu os seus propósitos, desobedeceu suas leis, os seus mandamentos. O homem passou a viver como autônomo. E a palavra autônomo vem de auto, que é próprio, e nomos, que é lei. Ou seja, eu crio a minha própria lei. Não é assim que as pessoas estão querendo viver em casa e ser pastoreado pela internet, que o pastor não vai cobrar nada. E não precisa ir à igreja para não ter que conviver com ninguém. E aí, então, isso é querer ser autônomo. O homem quis assim. Com isto, houve uma ruptura do relacionamento do homem com Deus. O homem se afastou de Deus. E por que isso? Porque o homem passou a ver Deus como um adversário. Isaías 59:3 diz que há uma separação entre nós e Deus por causa do pecado. O homem que está em pecado, ele tem vergonha de Deus. O homem em pecado não tem coragem de orar. Ele perde toda a ousadia que ele tem quando está confiando no Senhor e vivendo em fidelidade. Deus decidiu relacionar-se com o homem, mas através unicamente de Jesus. Esse é um relacionamento por aliança. Lá no passado, Deus fez a aliança com Abraão, no qual, no momento de partir os animais e passar, só Deus passou, para mostrar o seguinte: se alguém quebrar a aliança, eu morro. Por isso que Cristo vem e dá a sua vida. Ele morre. Ele, então, é o sangue da aliança. Ele derrama o sangue da aliança. Ele garante a salvação, porque ele purifica de todo pecado aquele que ele resolveu salvar. O texto nos diz que nós éramos estranhos. Estranho é alguém no qual nós não temos nenhuma intimidade. Aos estranhos nós não desejamos o bem e nem o mal. Simplesmente nós ignoramos. E assim é o que acontece com a pessoa sem Deus. Ele ignora Deus, não quer saber de Deus, quando não age como inimigo. Veja que o texto também diz que éramos inimigos do entendimento. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o homem que não tem o Espírito Santo de Deus, o homem ainda, nós, quando nós não éramos convertidos, nós éramos inimigos do entendimento. Não quer saber de crente. Quantas vezes eu já vi depoimentos de pessoas dizendo, mas quando eu não gostava de crente. Conversando com o seu Miguel mesmo, ele falava a respeito disso, de alguém que deu para ele uma biblinha,
um folheto, e ele pegou e guardou, vinha passando, tinha um ônibus parado, ele foi lá e colocou no pneu do ônibus lá dentro assim, e foi, eu acho que ele ia falar com alguém, um padre, alguma coisa assim, e ficou lá ansioso para chegar, quando chegou lá não estava mais, porque Deus já estava trabalhando no seu coração, mas ele fala de como que crente era desagradável. É assim que nós éramos inimigos do entendimento. Tudo de Deus é ruim. Tudo de Deus é que você quer ser melhor do que o outro, que você quer isso, é como se o crente fosse atrapalhar a vida dos outros. Nós não éramos apenas indiferentes, nós éramos inimigos de Deus. Nós tínhamos raiva por Deus. E Deus, então, como diz Efésios 2:3, nós éramos filhos da sua ira, destinados à perdição. Tudo isso mudou quando Deus agiu em Cristo. A sua morte promoveu a reconciliação. Romanos 5:11, depois de falar de várias bênçãos, diz, em Cristo que nos reconciliou. Veja, agora não há mais estranheza, não há mais inimizade. Agora nós temos prazer de ouvir a palavra. E quando a palavra de Deus confronta o nosso pecado, nós agradecemos a Deus dizendo, Senhor, obrigado por me revelar o meu pecado. Obrigado por me mostrar que eu estava errado. Obrigado por me revelar o caminho certo, porque o Senhor já me mostrou para onde eu preciso ir. Então agora não há mais a rebeldia do coração. Agora há o desejo de querer agradá-lo. E aí o texto diz que ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nos fez assentar nos lugares celestiais. Cristo é o cabeça da igreja. Se a cabeça está lá, o corpo também está. Imaginar que tem um lugar alto aí, se só consiga colocar a cabeça. Você não está lá dentro? É igual entrar no rio, você entrou no rio, pisou o pé, você está dentro do rio. Então, Cristo está lá, representando a sua igreja, defendendo a sua igreja, e Deus então passou a nos tratar, baseado na fidelidade de Cristo. Nós fomos transformados em justos. E, além de tudo isso, Ele nos adotou em Cristo. Nós somos adotados dele. Veja que quando diz que nós somos adotados, nós devemos parar para pensar nisso também. O que alguém faz para ser adotado? Só nasce. Nasce. Se você não nasceu, você não pode ser adotado, a menos que o pai queira te adotar. Aí sim. E é isso que Deus fez. Ele quis. Nós não tínhamos nada para obrigá-lo a fazer isso. Como uma criança lá do orfanato não pode obrigar nenhum casal a adotar. Chega lá um casal olhando, com certeza os meninos já sabem que aquele casal está querendo um filho. Ele pode fazer gracinha, pode querer chamar a atenção, mas não pode obrigar aquele casal a adotá-lo. O texto diz que Deus ele nos adotou como filhos. Ele nos transformou em seus herdeiros, herdeiros das suas bênçãos, e um dia ele vai nos receber. Mas em terceiro lugar, a bênção divina tem como objetivo algo definido. Veja o que o texto diz, para apresentar-vos perante ele santos e inculpáveis e irrepreensíveis. Constantemente nós vimos pessoas desmanchando o seu projeto. Começa a construir uma casa, não gostei, vou quebrar aqui, vou fazer a entrada do outro lugar diferente. Ou então pinta a casa, se não gostei dessa cor, eu vou pintar numa outra cor. Começa um curso da faculdade e vou trancar, porque não era isso que eu queria. Deus não é assim. Ele tem o seu projeto. Ele começa e ele vai terminar. Não vai parar no meio do caminho. Irmãos, a nossa instabilidade leva a gente a pensar que Deus vai fazer o mesmo. Mas essa instabilidade é nossa, não é de Deus. O texto está dizendo que Deus ele age em nós para nos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Alguém leia para mim Judas, versículos 24 e 25. Ele é poderoso para nos apresentar santos e inculpáveis e irrepreensíveis, é isso que ele quer para nós. E quem vai fazer isso é ele, não somos nós. Porque por mais que nós queiramos nos lavar, você já viu quando a pessoa está com a mão suja e tenta lavar o rosto, o que vai acontecer? Suja o rosto todo. É assim, se nós quisermos limpar coisa em nós mesmos, com a nossa força, nós vamos acabar sujando, porque a nossa natureza é suja. Sabemos que santo é separado. É ele que nos separa. E ele nos separou para ele, para que nós não sejamos guiados por esse mundo, pela soberba do mundo, pelos desejos do mundo, pelas coisas do mundo que só levam para a morte.
Vimos também que ele nos reconciliou consigo para tirar de nós o peso da culpa. Que coisa terrível é a culpa. Quantas pessoas estão aí presas e não conseguem sorrir por causa da culpa, porque no passado fez algo terrível. Pessoas que às vezes no momento tá quase morrendo, chama o pastor, pastor, eu queria falar que lá no passado eu fiz isso, isso e isso. Gastou a vida inteira, nunca teve paz no coração para louvar a Deus porque carregou aquela culpa. Texto, ele nos ensina isso, que ele vai nos apresentar irrepreensíveis, sem manchas, imaculados. Se você tem Cristo no coração, sabe que ele morreu por você, tire essa culpa. Romanos vai falar isso, que nós não temos mais, não carregamos mais isso. Quantas pessoas carregam pecados da mocidade, da adolescência, erros, atitudes terríveis que cometeu e coisas que até pareciam ser normais, que depois viu que não era. E aí então, eu vou ser condenado por isso? Não, Cristo já foi no seu lugar. Satanás é o acusador. E constantemente ele fica assim, você fez aquilo, você está orando por ele, você não merece orar não, porque você é pecador. Ninguém é melhor do que ninguém, mas também ninguém é pior. Estamos no mesmo pé de igualdade, merecedores da ira e da condenação de Deus. E nós, quando o diabo vir soprando no nosso ouvido que você não é merecedor, você tem que falar assim, não sou mesmo. Quando alguém dizer você não é bom, não sou mesmo. É exatamente isso que me faz crente. É saber que eu não sou bom. É saber que eu não mereço. Porque se eu merecesse, Cristo não precisava ter morrido. Se eu pudesse ter sem Deus, sem a morte de Cristo, Cristo não precisava ter passado pelo que ele passou. Então, a melhor maneira de vencer Satanás quando ele vier acusar é dizer, você tem razão. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, que me deu a vida, que me tirou disso tudo, que me lavou, que me purificou. A minha história é triste, é pecaminosa e eu me envergonho dela. Mas eu sei que o Senhor Jesus Cristo morreu por mim e eu tenho certeza que eu vou aos céus, eu vou entrar nos céus e lá eu vou morar eternamente. Por quê? Porque Ele quis me purificar. Meus irmãos, Romanos 8:1 diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Não precisa de culpa nenhuma, foi retirado. O próprio Deus já justificou, então não precisa contar pecados antigos. Quem gosta de passado é museu. Deixa no passado, por isso você deve confessar e tirar da tua vida. E, por último, veremos que Deus, Ele nos quer irrepreensíveis. Ele não quer que nós voltemos ao pecado. Ele quer a atitude nossa. Nós devemos viver da melhor maneira. Romanos 6:1 e versículo 15 diz, vamos praticar o pecado porque a salvação é de graça? A resposta é o quê? Não, de jeito nenhum. Que coisa terrível. Pensou? Você tem lá alguém que está tremendo de fome, você dá comida para ele vai lá e joga comida fora. Você vai dar comida de novo para ele? Não. Vai, está jogando fora. Nós não podemos fazer isso, receber o bem de Deus e voltar a se sujar. Você pega um mendigo, vai lá, pega roupas novas, dá roupa nova para ele, dá um banho nele, faz a barba, deixa ele todo bonitão. Aí quando acaba ele vai lá e senta lá no chão. Não é para isso que você lavou. Você quer que a pessoa esteja limpa. O pecador impenitente é repreensível. Deus, Ele abriu nosso coração e nos deu seu Espírito para que sejamos guiados por Ele e vençamos todas as tentações. Viram que o agir de Deus, ele tem objetivo. E os maiores beneficiários dessa ação de Deus somos nós. Veja, mas o texto diz do qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Remir ou redimir é adquirir de novo. Ele nos adquiriu. Nós nos vendemos ao pecado. Nós nos escravizamos. Ele nos libertou desse ônus, ele rasgou o escrito de dívida, aquela nota promissória que era contra nós, ele pagou. Ele nos reabilitou, perdoa a nossa dívida. Lá em 2 Reis 4:7, quando Eliseu vai lá para a mulher, os filhos dela seriam vendidos, ele diz, vai lá e pega azeite, diz, depois que está da multiplicação, diz, vai, vende e paga a tua dívida. Foi isso que Deus fez por nós, ele pagou a nossa dívida. E diz, e com o resto se sustente. Ele deu mais. Mateus 18:28 diz, o Senhor o mandou embora e perdoou a sua dívida. A história lá do pecador que vai lá e pede perdão, aquele que tem uma grande dívida.
O Salmo 49, 7 a 8 diz assim, eu gosto muito desse texto. Ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma dele é caríssima e cessará a tentativa para sempre. A redenção da nossa alma não é apenas cara, é caríssima. Salmo 49, 7 a 8. Aí diz, quem é Cristo? Ele é a imagem do Deus invisível. Cristo é o Deus que nós vamos ver. Nós não vamos ver o Pai. O Pai é Espírito. Mas nós vamos ver Cristo. Ele é a imagem de Deus. Romanos 1, 3 a 6 mostra a respeito disso, quem Ele é, o que faz. Veja, ele nos ensina como nós devemos nos entregar a Cristo e ter nele o centro da nossa atenção. Ele é o primogênito de toda a criação. Não é que ele foi criado. Ele é o Criador. Todas as coisas foram feitas por ele. João 1, versículo 1 fala disso. Todas as coisas foram feitas por ele. Nada do que foi feito se fez sem ele. Não houve nenhum tempo onde o Filho não existia. O Pai sempre foi o Pai do Filho, que sempre foi o Filho e sempre teve o Espírito, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as invisíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, principados e potestades. Tem muito crente com medo de demônio, com medo de macumba, com medo disso, porque não leva a sério Deus que serve. O nosso Deus é o Criador. Os demônios são seres criados. E como seres criados estão submissos à vontade daquele a quem servimos. Nós devemos ter mais confiança no nosso Senhor. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele subsiste, porque ele é o mantenedor da vida. E na sua volta tudo será destruído. Isso que está aqui, que foi corrompido pelo pecado do homem, será destruído. E como Pedro diz, vai ser destruído com fogo. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor da igreja. E nós somos o seu corpo. Meus irmãos, o quarto item, que mostra as condições para a recepção de bênçãos. Não fala da salvação. Mas se nós queremos a bênção do Senhor, é necessário parar e ler esse texto. Parte do versículo 23 diz, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes. Você quer usufruir das bênçãos de Deus? É preciso crer. Se é que permaneceis na fé. Romanos 5:1 diz, justificados, pois, mediante a fé, eu vou ter paz com Deus. Se eu não tiver a fé, se eu não exercitar a fé, eu não terei a paz com Deus. Ou seja, o exercício da fé vai promover em mim a paz. A salvação não é para todos. Isso a Bíblia é clara a mostrar. Religiões pagãs, elas inculcam nas pessoas que todos os caminhos levam a Deus. Lá em João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não é um caminho, uma verdade e uma vida. Em Atos 4,12 diz, tem essa declaração dizendo, e não há salvação em nenhum outro. Salvador é só Jesus e acabou. Nós temos que crer e permanecer nessa fé. Tito 1,1 vai dizer que é a fé dos eleitos de Deus. E nós devemos receber essa fé e nos firmar nela. Permanecer alicerçados na palavra. Meus irmãos, há muita gente firmando a sua fé na palavra de outros. Mas tal pessoa me trouxe uma profecia dizendo isso. Você pode realmente confirmar e acreditar que aquela palavra não foi inventada? Mas o que a Bíblia diz é verdade. A palavra de Deus é rocha. Por isso que para nós termos paz no coração e usufruir da bênção de Deus, nós temos que estar alicerçados e firmes na base que Ele nos deu. Nós não podemos nos afastar do Evangelho. O Evangelho é tão simples. Se nós pregássemos só o Evangelho dentro das igrejas, talvez os crentes meio falassem, eu não vou mais para a igreja para ouvir falar que Jesus morreu na cruz. Mas, infelizmente, nós não nos apossamos da bênção simples do Evangelho. E aí nós precisamos estar sendo normalmente lembrados e cobrados para viver debaixo do Evangelho. Quem crê é salvo. Quem não crê não tem outra opção. Porém, se você afastar disso, não receberá a paz que esta segurança traz, que essa certeza traz.
Deus ele fez tudo para nos salvar. Nós devemos ter toda a certeza da salvação, porque Ele planejou, Ele propagou, Ele executou e Ele garante a sua salvação. Porém, meus irmãos, nós não podemos nos deixar influenciar pela sociedade, nem pela mídia, e nem por modismos, e não podemos viver de modo indigno daquele que deu a vida por nós. A nossa vida deve ser o reflexo de uma vida de entrega, de uma doação, de uma confiança. Nós devemos nos lavar, porque Ele já nos lavou. Nós devemos dizer, eu não aceito viver em pecado. Eu gosto de um texto lá de Filipenses, no qual, quando Paulo diz que nós ainda não alcançamos, e ele está falando lá da santificação, e diz assim, mas nós, que não somos perfeitos, mas depois ele diz, mas nós queremos ser perfeitos. Ele ensina lá que a santificação é um processo, no qual eu ainda não sou o que eu deveria ser, mas eu não aceito mais viver como eu vivia antes, porque agora eu sou alguém que tem um propósito superior. Meus irmãos, essa é a grande bênção de Deus para nós. Nós devemos, então, viver da maneira que agrada a Ele. Nós devemos viver para Ele, porque é isso que Ele quer para nós. Tem muita gente brincando de ser crente. Tem muita gente vivendo distante do Salvador, porque não conheceu a palavra como ela é. Despreza as bênçãos por não conhecer, ou se conhece, não valoriza. Que nós não cometamos esse erro. Que Deus nos abençoe.